Alô, alô, boa tarde, salve, salve, donos da bola no ar, abrindo a última semana do ano de 2014. Aliás, um ano excepcional para o futebol mineiro, né? De conquistas, não só de conquistas, mas de boas campanhas. O Sport Mineiro esteve na crista da onda, como diria minha avó, na crista da onda. O Sport Mineiro foi destaque, né? Os clubes mineiros são destaque no Brasil e por isso todo mundo quer colocar jogador aqui todo dia. Daqui a pouco vamos repercutir, inclusive, um papo que tivemos com Alexandre Matos e também com Eduardo Maluf, né? Muitas especulações, muitos nomes sendo colocados no Atlético e também no Cruzeiro. A gente fala de tudo isso daqui a pouco aqui nos Donos da Bola com os nossos intrépidos comentaristas, todo mundo barbudinho, Júnior Brasil, Diogo Ramalho e com a sua participação também. Um ano incrível, inesquecível para a história do Mineirão também. O estádio foi palco de títulos históricos para os times da capital. Foi palco de Copa do Mundo e de uma derrota que o país não esquecerá jamais, jamais. Acompanhe na reportagem do Mr. Band. Daqui a pouco a gente fala desse mercado da bola. Mas vamos falar do Mineirão, porque tem meio que a ver com o que a gente vai dizer aqui. Mr. Band contando a história do ano de 2014 do Mineirão. Veja aí. O palco sagrado do futebol mineiro, também conhecido como o Gigante da Pampulha. O Mineirão se despede de um 2014 inesquecível. Grandes partidas, belos gols, conquistas e uma tragédia para o futebol brasileiro. Começamos com a euforia dos cruzeirenses no estádio. A equipe comandada por Marcelo Oliveira levantou 2 troféus no Mineirão em 2014, os campeonatos mineiro e brasileiro. No Brasileirão, aliás, a Raposa foi praticamente imbatível. Aproveitamento de quase 90%. Teve goleadas, golaços. A partida que valeu o título contra o Goiás foi disputada em um gramado alagado, que só aumentou a emoção. O gol de Marcelo Moreno contra o Fluminense simbolizou o ano da Raposa no Mineirão. Quem acompanhou todos os jogos do Cruzeiro no estádio comemora. Foi um ano muito especial, teve vários jogos inesquecíveis esse ano e para mim foi um privilégio muito grande poder ter tirado esse ano. Eu falei com a minha mãe que eu queria tirar esse ano para acompanhar o Cruzeiro e deu certo, graças a Deus, veio com muitos títulos e foi incrível. O Atlético atuou no Mineirão apenas em partidas decisivas e em clássicos. O aproveitamento é invejável também, 6 jogos e nenhuma derrota. Levantou 2 troféus inéditos. Na Recopa Sul-Americana, o Galo venceu o Lanús num jogo dramático. Depois de sofrer gol no último minuto do tempo normal, conseguiu virar a partida na prorrogação. Na Copa do Brasil, atuações épicas, com pitada de drama. Filmes parecidos contra o Corinthians nas quartas e contra o Flamengo nas semifinais. Nas 2 partidas, o Galo saiu perdendo e só se classificaria se marcasse 4 gols. Conseguiu. Edi Carlos foi o herói diante do Corinthians. Luan entrou para a história ao marcar nos minutos finais contra o Flamengo. Na decisão diante do Cruzeiro, os atleticanos eram minoria, não menos eufóricos. Diego Tardelli deixou a sua marca contra o grande rival e escreveu o seu nome no Mineirão. Thiago é um daqueles atleticanos fanáticos. Esteve presente em todos os jogos. Faz questão de guardar os ingressos. Fala com orgulho da emoção vivida. Foi um ano assim em que nós vivemos grandes emoções aqui. E a gente sempre acreditava, mesmo com os resultados adversos, aquilo ali que o atleticano viveu em 2013 e 2014, o Eu Acredito tornou-se o hit da torcida e era esse o sentimento. Difícil falar do Mineirão sem lembrar da Copa do Mundo. Messi desfilou o seu talento no estádio e marcou este golaço contra o Irã. Nossa seleção fez 2 partidas históricas no estádio. Contra o Chile, 1-1 no tempo normal. Nas cobranças de pênaltis, Júlio César foi herói. Mas a alegria do Brasil no Mineirão parou nas defesas do goleiro. Nas semifinais, um novo encontro no estádio. Um clássico do futebol mundial. Os alemães não tomaram conhecimento do país pentacampeão e pintaram o 7 e escreveram a maior tragédia do futebol brasileiro.
o Mineiraço. Fábio foi testemunha ocular da partida. Não consegue entender o que aconteceu naquele 8 de julho. Começou o jogo lá e cadê Brasil, que não jogava de jeito nenhum, tal. Aí foi aquele 1-0, 2-0. Quando fez 2-0, eu falei assim, vou lá no bar lá, passar no banheiro, pegar uma cerveja e subir de novo, né? Chego lá embaixo, tá 4-0 aí. Não acreditei naquele negócio, não. O Mineirão não descansa. Passa por algumas reformas, troca o gramado de jogos inesquecíveis. Se prepara para um 2015 que promete muito mais. Ano que vem, o gigante da Pampulha completa 50 anos e tudo indica que os mineiros vão continuar acompanhando grandes partidas. De fato, o Mineirão, nos últimos 2 anos, recebeu grandes jogos, grandes decisões, na Libertadores, Recopa, os 2 títulos do Cruzeiro no Brasileiro, a Copa do Brasil desse ano, o 7-1, rapaz. Tá saindo gol da Alemanha. 7-1, tá até hoje saindo gol da Alemanha. Então, até hoje... Então, quer dizer, foi realmente o palco do futebol. Eu não tenho dúvida nenhuma, Brasil, acho que você também não tem. O Mineirão, ano que vem, vai continuar sendo o palco, porque se a gente está vendo esse agito de empresários aqui no futebol mineiro, isso tem uma explicação. Cruzeiro e Atlético já largaram na frente mais uma vez na temporada. Não tem dessa de bairrismo. Você é bairrista. Eu sou bairrista, realmente. Tem que ser. Né? Mas não é por isso. É porque você tem 2 técnicos que renovaram já há algum tempo, os elencos mantidos, reforçados. Como é que você não vai acreditar que você largou na frente, né, Brasil? Boa tarde. Boa tarde, Everton. Um grande abraço para você, Ramalho, amigos. E o Mineirão foi palco também de um momento épico na minha vida. Eu que sou bitomaníaco, o show do Paul McCartney. Que beleza, hein? Sensacional, Sir Paul McCartney. Foi algo inesquecível. Mineirão, há 2 anos, ou até mais de 2 anos, vem colhendo resultados em âmbito nacional mais do que expressivos. Talvez até ano passado tenha sido melhor. Esse ano marcante, principalmente para o torcedor atleticano, pela forma como foi conquistada a Copa do Brasil. Mas ano passado, a gente teve brasileiro. É o brasileiro do Cruzeiro depois de alguns anos e a Libertadores. Ano passado, para mim, teve uma relevância até maior. Essa é a minha opinião. Tem gente que fala que foi esse ano. Agora, Mineirão é o seguinte, tem que melhorar ainda muita coisa. O pessoal do Mineirão é muito bacana, nota 10, uma equipe extraordinária. Mas o Mineirão não pode sentar na incompetência de não conseguir organizar de uma maneira civilizada, de uma maneira que dê fluidez ao trânsito, ao portão de estacionamento. Não pode todo jogo a gente chegar... Até a entrada de torcedores também. Tem tudo, né? Mas aquilo ali é algo absurdo, porque eles sentam e falam, não tem jeito, vai ser isso mesmo. Vocês vão ter que conviver com isso. Não! Sabe, você tem que buscar soluções, olhar como que é em outros estádios, encontrar formas de agilizar. Se tiver que pagar mais e agilizar para que a gente tenha a entrada e a abertura dos portões mais cedo, para que o trânsito não fique parado, agarrado, porque é isso que causa congestionamento. Precisa ser modificado. Já teve a modificação de a gente conseguir mais vaga no Mineirinho, ótimo, eu bato palma, mas precisa melhorar isso, precisa melhorar o trato do torcedor, precisa melhorar a condição da imprensa. Uma vez com o secretário de esportes e o pessoal do Mineirão, a gente teve uma reunião e houve, nós vamos estudar para que a imprensa fique no melhor lugar ali no meio do Mineirão, tem que colocar um elevador. Até hoje nada. A imprensa fica no meio das torcidas, num local que às vezes algumas pessoas têm dificuldade de trabalhar. E não houve essa mudança, não houve essa intenção para colocar a imprensa num lugar que ela tem a condição de fazer e levar para o telespectador, para o ouvinte, para o leitor, a melhor informação. Então precisa mudar, precisa o Mineirão se adequar. E hoje, Everton, nesse sentido, a grande referência, todo amigo meu atleticano que foi no Rio, nos jogos, principalmente do Atlético, Flamengo, falaram, olha, que atendimento, acessibilidade. O torcedor hoje, o deficiente, o cadeirante, ele tem problema, sim, no Mineirão. E lá fala, que não tá, lá é tudo rampa, lá não tem escada, então precisamos melhorar. Agora, o pessoal, quando a gente faz crítica construtiva, aí vira a cara. Tem que parar com isso e encontrar soluções para melhorar. Não é possível o cara chegar e ficar 5, 6 horas para entrar com o carro e não conseguir. Quando chove, aquela goteira também na área da imprensa. Na verdade, são detalhes que precisam realmente ser revistos, porque a gente já falou aqui algumas vezes, né? 600 milhões
né, enfiados no estádio. E os lugares no meio do campo, problema. não pode aquilo é uma vergonha, um estádio quase cheio ali no meio do campo, não consegue um acordo, não é possível. Isso aí, sinceramente, que não dá para entender. Sinceramente que não dá para entender. Eu gostaria, inclusive, de entrevistar, né, o pessoal. Tomara que no início do ano não é que eu vou ter que entrar de férias segunda-feira que vem, mas vamos mandar o Mr. Band lá para entrevistar o pessoal da Minas Arena. Né, o Sérgio Guimarães, meu primo lá, para ele explicar, né? Por que não se... mas não vamos vender? Então, já falei aqui. Encontra uma faz um projeto social, Cruzeiro, depois com faz um projeto social, pega a criança carente que nunca vai pisar lá no Mineirão, coloca lá, coloca gente, sei lá, o que pode ser feito. Porque se o Estado vai repassar o dinheiro, se não tiver lucro, então pega e faz uma ação social ali. O que não pode é aquilo lá ficar vazio. Passa uma impressão de que a gente não consegue fazer um espetáculo, né? É um negócio cabuloso. E outra coisa, tomara que nessa troca do gramado lá do Mineirão eles consigam colocar um gramado de qualidade. Porque o sistema de drenagem, o sistema de drenagem teve problema aí, conforme já foi relatado aqui, inclusive na semana passada. Tomara que resolva esse problema para que a gente siga tendo o Mineirão como palco maior do futebol mineiro. Enfim, o Ramalho, outra coisa. Olha, tira aquelas grades lá, gente. Deixa a reportagem trabalhar, cacete. Deus do céu. Tira a grade. Os caras já ficam ali de fora, não entram no gramado e respeitam. Mas aí é a federação. Não, tudo bem, é uma federação, eu sei. Mas então é a federação, Minas Arena, tira a grade, pô. Deixa os caras trabalharem ali, de fora, não tem ninguém invadindo o gramado. Então, estamos defendendo nossa nosso corporativismo gigante. Ali embaixo é duro. Não, mas isso aí é você lutar em prol de melhor condição, uma melhor cobertura para quem recebe essa informação. Então, quando é um jogo simples, de campeonato brasileiro e tal, que não decide título, que não é de entrega de troféu, dá para trabalhar. Agora, quando é uma final de Copa do Brasil, como foi, como é um Cruzeiro e Fluminense, como foi, aí vem repórter até da Conchinchina. Aí não tem como, o espaço é insuficiente para tanto repórter que aparece. Aí é um subindo literalmente em cima do outro para conseguir chegar no jogador. Gente, vamos falar de mercado da bola, que esse negócio de Mineirão já deu. O torcedor é um bicho muito engraçado, o torcedor é engraçado. As especulações, elas surgem do inferno, não sei de onde surgem tantos nomes. Quando nossos times não estavam bem, atravessaram um tempo sem ganhar, tem muito empresário coisa que fica plantando, ninguém falava nada, ninguém botava jogador aqui, os clubes não eram citados quando o assunto era grandes jogadores, possibilidade de vinda para o país e tal. Agora não. Agora, principalmente no mercado sul-americano, eles sempre citam o Atlético e Cruzeiro como destino do jogador A ou B. Então, o que acontece? Hoje eu acordei e já fui dar uma pesquisada e estavam falando de Centurion no Cruzeiro, Centurion, Fred já praticamente fechado, Riascos. Do Damião não, do Damião todo mundo já sabe. Inclusive nós falamos semana passada aqui com o agente dele, o agente dele confirmou. Entre jogador e clube tudo acertado, empresário e clube, Cruzeiro tudo acertado, só falta o Santos liberar. E aí agora, que o Cruzeiro até aumentou o valor a ser pago do salário. E aí agora, o Cruzeiro aumentou o valor a ser pago e tal, ao jogador, né, naquele salário que é muito alto e tal, e a coisa pode acontecer e tal. Então essa do Damião já não é novidade. Só uma novidadezinha que eu não sabia, eu sei que muita gente sabe, mas ontem o Calil, da Rádio Transamérica de São Paulo, disse que ele chegou machucado no Santos e ficou um período muito longo, machucado, inclusive até atuando machucado. E que agora está totalmente recuperado. Talvez com isso ele possa fazer uma campanha, quem sabe, caso venha para o Cruzeiro, uma campanha excepcional, já que vai jogar num time muito melhor que o Santos. Então a possibilidade de sucesso aqui é maior do que no Santos. Agora, falaram sobre o atacante Riascos, do Morelia do México, né? Aliás, ele disse em entrevista à Rádio Itatiaia que foi informado pelo seu agente do interesse do Cruzeiro na sua contratação para 2015. A diretoria do Cruzeiro nega que o nome do atleta colombiano esteja em pauta. Ele disse que foi procurado e o pessoal do Cruzeiro nega que esteja em pauta. O que eu fiz hoje? Tive cuidado. Quem é o atual diretor de futebol do Cruzeiro, Júnior Brasil? Alexandre Matos. Alexandre Matos. Até que dia, Brasil? Dia 31. Ok.
Se você tivesse que ligar para se informar sobre o Riascos, você ia ligar para quem? Alexandre Matos. O Alexandre Matos. Ele ainda é o diretor. Claro. Querendo a torcida ou não, ele ainda é o diretor até o dia 30. E aí, depois do dia 30, ele não será mais. 31. Inclusive, ele disse isso em entrevista. Tá certo, Amário? 31. 31, aliás. Matos, tem alguma coisa com Riascos, com Centurion e etc, etc? Não. Papo de empresário. Matos, o Fred será apresentado no dia 2, dia do aniversário do Cruzeiro? Não existe negociação com o Fred. Se o Fred chegar, se o Riascos for contratado e o Centurion também chegar, aí vocês têm que cobrar do Matos, não é de mim não. Eu estou aqui para repassar o que disse o diretor de futebol. Eu não tenho informação de outra pessoa do clube. O Guilherme Mendes não sabe. O Gilvan nega todos os nomes. Inclusive, amanhã nós temos uma entrevista com o Gilvan, e vamos rodar aqui, entrevista exclusiva com o presidente do Cruzeiro, Gilvani Pinto Tavares, onde ele fala também desses nomes, de outras negociações, fala se vai assumir de fato a diretoria de futebol do clube amanhã aqui nos Donos da Bola. Mas então eu só repassei. Se o negócio, se o Matos estiver falando mentira para mim, a culpa é dele, não é minha. Se ele negou, tá certo ou eu tô errado? Não, claro que tá certo. O torcedor quer que você dê até a fonte, né, só? Às vezes você tem uma especulação e talvez você vai apurar com fontes de confiança, aí você publica a informação. Mas quem te contou isso? Da onde você tirou isso? O cara quer saber. A gente não pode informar da onde. Não, e aí, se você diz que não pode falar, mas aí é fácil fazer jornalismo. Tem os caras do Galo aqui agora, me esculhambando no Twitter aqui. Estão lá de Patos de Minas, acho que é Fernando. O outro lá de Itabira, que é o Christian. Estão falando, pô, mas jornalismo desse jeito é fácil. Não, aí... Porque o Maluf disse hoje que está negociando com atletas. Atletas, S no final. Aí eu publiquei, foi o que ele me disse, e aí irmão. Chega um nome eu a tenho você, que publicar. Chega Agora... um nome a você diz que o Atlético está conversando com o jogador X, se não é contratado, a culpa é sua também. A culpa é sua. Agora diz uma coisa. Bom, o Riascos, a diretoria nega que tem alguma coisa. Mas digamos que pinte por aí, seria um bom nome? Eu acredito que um bom nome, mas para por aí. Acho que não seria para ser titular do Cruzeiro, não. Você está brincando. Não, o cara é bom jogador. Não, é bom jogador. O Cruzeiro hoje é campeão brasileiro por 2 vezes seguidas. O Riascos é pior do que o Marcelo Moreno? Eu acho que quase aí você ficou pensativo, tá vendo? Do mesmo nível, mas eu sou mais o Moreno. O Brasil, o Riascos, caso a coisa... Porque a diretoria, enquanto não assina também, viu, o torcedor amigo de casa, é normal que eles neguem. Não é normal que a direção negue... principalmente porque a coisa ainda não está assinada. E de repente, quando assinar, o cara voltou atrás e deu certo e tal. Mas por enquanto negaram. Mas se o Riascos for contratado, você acha que pode ser um bom nome? É um bom nome, não está vivendo o melhor momento, não está em alta. E ontem conversei muito com o Thiago Reis, que trouxe essa notícia, entrevistou o Riascos, e ele falou, olha, o Riascos pode ser um plano B, caso mele com o Damião. Mas tem gente lá dentro que entende que tanto Damião quanto Riascos podem e devem ser contratados para o Cruzeiro forte. Eu entendo que é um cara calejado, um cara com perfil de Libertadores, um cara que tem velocidade, se movimenta, é versátil, joga aberto, joga dentro da área, tem força, sem dúvida alguma, é interessante? Não há dúvida. E dentro da sua pergunta que você colocou, pergunta difícil, ele é o Moreno. O Moreno está adaptado, ele vai passar por adaptação, o Moreno terminou o ano bem, o Riascos não viveu um grande momento. Mas é sim interessante. A gente, quando imagina um jogador desse, e aquilo que a gente tanto tem batido na tecla sobre esse mercado da América, principalmente o sul da América, é alternativa. Você tem jogador argentino, você tem jogador chileno, você tem colombiano, futebol colombiano que está agora mais em evidência. É interessante sim. Eu não acho que é um bom negócio. O Riascos. O futebol brasileiro hoje não tem 3 atacantes do nível do Riascos. Não tem. Não tem. Não tá? Não tem, Brasil. Mas quem então? Você sabe que tem, mas me apresenta nomes. Pega só os grandes atacantes aí. Vamos lá. Fred. Você pega um Luiz Fabiano que embaixa, mas é um baita jogador. Embaixo ele é melhor que o Riascos. Você pega aqui. Você pega o próprio Damião, que eu acredito demais no Damião. É um jogador que eu gosto dele. Você pega o Moreno, aquilo que o Ramalho falou, eu não descarto não. Os dois são muito próximos, muito parecidos. Então aqui, você falou, não vamos nem muito mais além. Porque se a gente esmiúça aqui, sem dá pra achar um 7 aí. Vocês estão com má vontade, que coisa feia. Mais de 10,
Não, vamos trabalhar com esse número aí. Você pensando aqui, ele Má melhora vontade. Aqui. O cara é bom atacante. Daqui a pouco você vai muito defender pra ele forte. se naturalizar. O cara deu uma canseira desgraçada no Galo, mas no final ele acabou deixando a torcida do Atlético muito feliz e tal. Com Mas pênalti, então você crava que se o Riascos vier, vai dar certo? Você é capaz de afirmar que vai dar certo? Cravo. Abre a câmera da verdade. Eu não cravo. Se o Riascos vier para o Cruzeiro, eu cravo. Vai arrebentar no Cruzeiro, meu querido. Isso aí, viu, gente? Meu querido, jogar no Cruzeiro agora, com Mike numa lateral, o Egídio, o ídolo na outra, com Everton Ribeiro, não, ele tem grande com Goulart, possibilidade de dar certo, com Lucas Silva. Aliás, eu não cravo. Eu acredito que pode dar certo. Lucas Silva vai ou fica? No meio do ano, depois da Libertadores, então, acho que vai. Então jogar nesse time do Cruzeiro agora, entendeu? É muito mais fácil, É muito mais fácil. Você pega um cara com experiência de Libertadores. Acreditar que pode dar certo, eu acredito. Que eu tô deixando isso claro. Eu acredito que pode dar certo. Eu não cravo. Eu não cravo. Uma mulherada de BH. N coisas podem acontecer. Mas você sabe o que é? É que é muito mais fácil chegar aqui e dizer, nada. É porque a gente às vezes faz isso, quando o cara acerta, ainda bem que eu errei. Não, o Damião é o cravo que vai dar certo, pô. Mas eu também cravo. Vem de uma fase horrível e eu cravo que vai dar certo. Então não é por ser fácil, não é questão de comodismo. Não, mas é que quais os motivos você tem se a temporada do Riasco foi melhor do que a do Damião, de dizer que o Riasco... Porque o Damião é um jogador de maior qualidade, o futebol brasileiro é mais difícil que o futebol mexicano. Você quer mais um motivo? Não sei se você tem razão no que você está dizendo, não. Não sei se você tem razão no que você está dizendo, não. Você está trabalhando meio que pisando em ovos e tal, com medo de chegar e afirmar. Se o Riascos vier... Não, é uma baita contratação, não há dúvida. Reitero, baita o clube nega e o clube está na dele de negar. Riascos, Centurion, qual que eu falei? Fred. O Alexandre Matos respondeu que com o Fred não há negociação e com Centurion e Riascos é papo de empresário. Palavras do Alexandre Matos. Se vier pintar aí, cobrem dele. Aliás, eu mesmo vou cobrar aqui. Mas pela própria entrevista que o Thiago fez ontem com o Riascos, ele fala, ele situa que agora, ele por que tem o uma Riascos noção. Mentiria? Não, mas ele disse, não, Cruzeiro e tal, conheço. Do jeito que ele falou, ele não está de vendido na história, não. Porque quando o cara, a coisa é plantada, não estou sabendo de nada, não tem ideia. O cara já corta na raiz, mas ele entendeu o papo. Mas tem uma contramão, tem uma contramão que você mesmo disse há minutos atrás. Empresário e agente, às vezes, planta a situação. Claro, Então, se o empresário dele plantou e falou com ele vai confiar no empresário, ele vai falar, não, fui procurado. O cara atender a empresa numa hora dessa é dificílimo. Então, o cara atende, se dispõe a falar e... É claro que é um sonho vir para Belo Horizonte hoje, você mesmo falou, é o grande mercado do futebol brasileiro. Aqui tem o campeão da Libertadores, o bicampeão do Brasil, o campeão da Copa do Brasil. Então a gente está em evidência. Hoje na América e na Europa os caras falam mais, estão mais atentos aqui. Você fala de Brasil, você fala de quem? Dos campeões. Nós temos o futebol do México e o futebol brasileiro, são os que pagam mais entre os clubes que disputam a Copa Libertadores, por exemplo. São os países que pagam mais a jogadores. Mas o Morelia não é nunca e nem nunca foi maior do que o Cruzeiro. O Cruzeiro vem de 2 títulos brasileiros consecutivos. Você acha que o cara não trocaria o Morelia para jogar no Cruzeiro? É óbvio. Agora, eu sinceramente, eu não consigo entender, por mais que a diretoria tenha negado e que o Matos tenha negado, eu não consigo entender a necessidade do Riascos dar uma entrevista e dizer que tem negócio. Não, eu fui procurado pelo Cruzeiro e tal, não sei o que tem. Mas por que o cara ia dizer isso? Só para ele se valorizar? Não sei. Eu não sei, é aquilo que você disse, eu não sei nem se ele atenderia o telefone. Eu também acho. Olha, a gente falou aqui do Centurion, Adrian Ricardo Centurion, foi campeão argentino pelo Racing, já passou por seleções de base da Argentina, teria sido oferecido ao Atlético e ao Cruzeiro por empresários. Tá aí, então bate com o que o Matos estava dizendo. O meia havia sido negociado com o Genoa, da Itália. Em 2013, ele retornou ao clube argentino nesse ano porque os italianos não pagaram o valor acertado. Ou seja, ele foi jogar no futebol italiano, não pagaram e ele voltou ao futebol argentino, voltou ao Racing, campeão inclusive. Né? Apenas 21 anos. Então, falam de empresários que ofereceram, os empresários são espertos, eles têm que oferecer aqui mesmo. Né? Não tem jeito de ser diferente. Né? Até porque vê o Lucas Prato vindo para o Atlético, não é? E ver o Cruzeiro campeão, o Atlético campeão, é aqui mesmo que o cara vai oferecer. Vai oferecer lá no Santos, que não está pagando. E muita gente criticando, o cara veio para resolver por um ano, é um empréstimo. Tá certo, você precisa resolver agora. Agora que você está numa Libertadores, você tem que fazer isso mesmo. Pintou a possibilidade de um ano, você só vai pagar o salário, pega. Ano que vem é outra história, outra realidade. Tem menino da base subindo e numa Libertadores você tem que ter um cara mais cascudo mesmo. Um cara com experiência, com bagagem internacional.
E esses caras, o perfil, seja do colombiano, que é um cara chato hoje, ele envolve, tem raça, o argentino nem precisa falar. Isso é o perfil de Libertadores. Cruzeiro e Atlético estão certos quando buscam esses jogadores Cascudo, com esse perfil, né? cascudo, Escamado. cara que luta. Precisa, Libertadores é isso. E o grande problema do Cruzeiro, quando esse Seymour foi falado, é um jogador que a gente fica na dúvida, parado desde maio, estava na segunda divisão do futebol italiano, isso deixa a gente muito preocupado. Mas a questão é o seguinte, ele foi contratado e eu entendo, muito mais pelo perfil de ser um cara que morde, que chega, que dá pancada, aquilo que a gente inclusive falou semana passada, falta um cara no Cruzeiro, como o Fabrício, que é o cara que vestia a camisa e se doava pelo clube. E o Cruzeiro hoje é um time muito frio, muito tranquilo. Tem que ter esse tipo de cara assim, por isso essas negociações mas não são pode ótimas. perder o Newton não, viu? Também acho que não. Agora eu já fico impossibilitado de falar do Seymour. Porque, como é que você vai falar de um cara? Segunda divisão do futebol argentino. Não, a gente lembra dele na Libertadores de 2009. Do futebol italiano, aliás. Eu não lembro desse cara. Eu não lembro do Seymour. Não lembro mesmo. Chega junto. Então seria leviano da minha parte dizer, vai chegar e vai arrebentar, então não sei. O Cruzeiro já contratou. A gente lembra por 2009. O Cruzeiro já fora contratou disso. outros jogadores estrangeiros, argentinos, que chegaram e não deram certo. Então, eu não posso. Esse eu já não posso cravar. Eu acho que eu não sei qual é a do cara. Então, como foi aposta. o Diego Arias, por exemplo, que chegou até com pompa de que era um jogador. Não, isso o presidente que falou. Isso foi um cara que. E aí não resolveu. Tem aquele outro colombiano. zagueiro, tem o zagueiro Thiago, que eu não lembro o sobrenome dele também, acho que em 2004. Veio também da segunda divisão italiana, também não arrumou nada e foi liberado. Então é aposta. Pode dar certo, mas também. E acredito, inclusive, que a chance de dar errado é maior um pouco do que de dar certo. Você está se referindo ao Seymour. Ao Seymour. Então você também não quer tecer mais comentários a respeito ao cara, não? Não, eu não acredito muito que vai vingar, não. É um cara desde maio parado. Se o Lucas Silva ficar, se o Newton não for para o Inter, com a permanência do Henrique, esse cara vai jogar onde? Não, é complicado. Você pode jogar numa alternativa de esquema. Muito bom para tomar a posição de qualquer Também um acho. Não tirar hoje Henrique. E ainda tem o William Farias também. E é um cara que dá pra gente pensar diferente. O William Farias não jogou tanta bola. Ele é bom jogador. Ele é bom jogador. Estava com problema familiar e também teve a oportunidade no final. Na pelada lá dos amigos do Neymar, do pessoal lá dos pagodeiros, lá em Uberlândia, quem que tava lá? JB e Jô. O Jô sorrindo, o Lucas Silva também tava, pô. O Lucas e o JB. Tava. Não, eu digo os dois que o JB é o que deve, né? E o Jô é aquele cara, deve também muito, né? Porque o JB não conseguiu jogar, ficou devendo, foi uma coisa. O Cavaco e o Tamborim ficaram garantidos, hein? Não me canso de repetir, contratação certa que não deu certo. E o Jô tá devendo demais pela maneira como ele maculou a história dele no Atlético. Então os caras estão lá na maior alegria, tocando, rindo, sorrisão. Pô, tem que jogar no profissional, ué. Mas tá de férias, Brasil. Não, também, né? tá de férias, mas quando chegar aqui, é doido. jogar. Aqui, Brasil. mas deixa eu te falar. Na cabeça o do Brasil. não jogou. Ele não foi o JB que a gente conhece. Aquele cara de uma Copa América que foi. Não foi. Então tem que dar esse sangue aqui. O Jô rasgou a chance dele no Atlético. O Brasil. Como diz o escorregador, os anos passam, querido. O jogador sente, ué. O Zé Roberto com 59 anos está correndo igual São criança. Características diferentes. Com 65, destino de jogo até hoje. hoje. Eu posso falar? Você não deixa falar. Eu não estou defendendo o JB, não, que eu critico a contratação também. A contratação Para mim, a contratação do Júlio Batista foi para dar uma satisfação, porque o Atlético tinha contratado o Ronaldinho, jogador de pompa e tal, futebol internacional. Achei a contratação muito acertada. Mas não jogou. Agora eu pergunto a você, foi titular? Não. Teve chance de entrar e não correspondia. Teve chance, Brasil, eu sei. Agora você acha que o Jô também está certo. Vamos para balada. O Paulo Baier foi titular. Onde passou. Mas nesse final não foi todos não. Foi aproveitado, entrava em alguns jogos. Mas foi titular. O Zé Roberto foi titular. Desde que chegou ao Grêmio, ele ficou 2 meses só como reserva. Mostrou aqui um calejado igual o Zé Roberto ficou 2 anos e meio sem sexo, segundo ele. Segundo ele. Peraí, como é que é? Peraí, eu ouvi direito. O Zé Roberto ficou 2 anos e meio. Nós estamos falando de bola, você agora está falando de quê? Como é que é? Eu estou explicando aqui. O Zé Roberto disse em entrevista que ficou 2 anos e meio, até o Zé Elias, que jogou no Corinthians, ficou 2 anos e meio em abstinência sexual. Com qual objetivo? Não, explica eu agora. Aumento, mas não invento. Não, mas qual é o contexto? Não, mas aí porque o cara, de repente, isso guardou todas as energias para o futebol. Entendeu? E ele virou monge? Não, ele tá fininho, cara. O Júlio Batista parecendo um monstro. Então quer dizer que se parar de fazer sexo, você fica fininho? Não sei. Ué, você que tá falando. Eu tô demais, por isso que eu tô gordo. Aqui. Quer dizer, mais ou menos. Eu encontrei com o Júlio Batista um dia ali no Pinguim.
Rapaz, como a gente critica o Júlio Batista de vez em quando aqui, ele olhou pra mim e eu falei, agora vai virar bagunça. Ele vai chegar e vai... Aí é muito simpático e tal, mas rapaz, mas tá forte, hein? Ele a criança tá forte. Como é que você quer que o cara carrega aquilo tudo? Músculo pesa mais que gordura, mas aqui, rapaz. Tem jogador... Pesa mais que gordura, não vou longe, não. Pesa. Pega o Ronaldo. Jogava com 250 quilos. Mas é Ronaldo. Não, é Ronaldo aqui. O JB, ele Beleza. não pode ter apagado a Comparando bola o Ronaldo dele. com o Júlio Não, Batista. o que eu tô dizendo é Tá que o certo. cara não pode pegar e jogar o futebol dele. Aquilo ali, ele sempre foi forte na seleção, ele era aquele monstro do mesmo jeito. Você tinha má vontade com o Ricardo Goulart, vai ter com o Júlio Batista, Brasil? Que quem mandou o Ricardo Goulart baixar a bola foi você. Ricardo Goulart, baixa a bola. Baixa a bola, Ricardo Goulart. Eu critiquei quando ele não estava bem, só isso. E a seleção brasileira do lado. Tá gravado aí, Tá gravado aí. Esses dois estão de gracinha. Pega a aposta aí. Pega o filme, o Ricardo Goulart, você falando pro Ricardo Goulart, Ricardo Goulart, baixa a bola. Baixa a bola. Que tem então a ver? você fala, não, senhor, mas foi porque ele não queria tirar foto com uma criança na toca. Agora você chegava aqui e dizia, ele não estava jogando se o bem, Ricardo só não Goulart foi só fizer eu falei, 3, não. quanto aqui um jogo? Contra a Universidade do Chile. Contra a Universidade do Chile. Se o Goulart fizer 3 gols, amanhã eu fico E o que eu falei? Você lembra o que eu falei? Estou torcendo para fazer os 3 gols. Falsa. Olha o veneno tá no gravado. Olha o veneno. Terminei assim, estou torcendo para que faça os 3 gols. Olha o veneno no canto da sua boca. Você não inventa, você pode pegar, você pode até aumentar que eu não ligo não, mas inventar não inventa não. Olha o veneno no canto da sua boca. Aqui, entendeu? Quem fala, você tá no seu momento Ronaldo Batista. Tá? A má vontade com o Júlio Batista que é uma coisa absurda. Júlio Batista tá jogando demais, jogou demais. Diz que nessa pelada ele matou a pau. Quando o cara tá jogando mal, segundo você, a gente tem que elogiar. Quando o cara tá jogando mal, aí você tem que jogar pá de cal. Para, não, o cara tá jogando bem, a gente falar que tem que estar jogando bem. Tá jogando mal, tem que falar que tá jogando mal. Agora você quer que ele tá jogando mal. Vou elogiar porque ele é bonitinho, porque ele tem uma tatuagem. Para! Olha, você tem que ter um compromisso com a verdade, com aquilo que você vê. Agora vai ficar mudo. Ué, não tô entendendo que você tá tão revoltado. Não, quando o cara tá mal, tem que falar que ele tá mal. Não, eu também acho que é uma contratação equivocada. Aliás, eu acho até que o Cruzeiro poderia negociá-lo. Pois eu lembro. Então, e trazer uns 2, 3 de contrapeso. Eu vou pedir depois pro Felipe trazer a imagem. Quando chegou o JB, eu tô emocionado. Deu JB, cara, de mas carro forte. Peraí, você emocionou, você virou e... Eu tava no estádio no dia que o Júlio Batista chegou no carro forte e tal. Pô, quem não acreditava, né, Ramalho? Agora você tá falando que não foi favorável. Sério, pô, é sério. Eu só falo a verdade. O Ramalho chegou a ficar com os olhos marejados. É muito bom viver esse momento. O futebol mineiro trazendo Ronaldo, Júlio Batista e tal. Só que o veneno tá no canto da sua boca. Pois eu lembro que nesse dia eu estava escutando a rádio, você e o Ramalho. Eu queria estar lá dentro daquele carro para entrevistar o JB. Eu tô emocionado. Eu vou te falar, ia ser de Divinópolis pro mundo. Eu lembro disso. Obrigado pela audiência, então. Obrigado pela audiência qualificada. Aliás, eu falando em audiência qualificada, ô Brasil, ainda sobre esse negócio de especulação, aí vamos entrar no jogo aberto agora, 11h50 da manhã. Aí eu tive cuidado de ligar pro Maluf, né? Porque falar com o Maluf é difícil pra caramba. A mesma coisa com o Alexandre não. Aí eu tive cuidado de falar com o Maluf, porque, pô, onde eu vou atualizar as informações do Atlético? Lá no Atlético do Goianiense? Não. No Grêmio? Não, tem que ser no Atlético. Diretor de futebol do Atlético. Diretor de futebol. Quem é o diretor de futebol do Atlético? Do lado do Maluf. Até dia 31? Não. Não, esse fica. Aí eu liguei pro Maluf. Aí o Maluf, novidade? Não, nada de novo. Tá. Os renegados ficam. Não, estamos negociando. Vamos tentar liberar, fazer um negócio. Pra onde? Não posso falar, para não atrapalhar. Ok. Maluf, eu sou Marcos Rocha. Marcos Rocha renova até 2018, a multa sobe, beleza. Maluf, e sobre a chegada aí? Semana que vem ou nessa semana... Você falou do Marcos Rocha. Marcos Rocha, por enquanto... Não, ele falou que vai renovar e tal, bacana. Aí, Maluf, e sobre contratações? Aí ele disse, estamos negociando com atletas, S no final. Vá. Ok, dá para adiantar o nome? Não vou falar nome, não adianta perguntar, Maluf. Então a bomba do dia, eu falei com ele, então a bomba do dia foi você ter atendido meu telefone, você não está atendendo?
Realmente, a bomba do dia foi, porque eu vi 37 aqui e atendi, nem sabia que era você. Se fosse 31, Se fosse 31, não atenderia. Então beleza, Malu, obrigado. Aí eu vou gentilmente ao Twitter, que é uma rede social de gente respeitosa, humilde, fina, elegante, sincera. Aí põe lá o que o Malu falou. Os caras, mas fazer jornalismo desse jeito é fácil. Meus queridos, mas foi o Maluf que disse. Uma coisa é eu chegar lá e falar, colocar lá que são palavras minhas. Outra coisa, o Maluf disse que o clube está negociando com atletas, com S no final. Fosse atleta, Maluf, Cárdenas, não tem nada. E se amanhã o Cárdenas chegar? Aí eu vou chegar aqui e falar, o Maluf mentiu pra mim. Entendeu? Mas aí os caras, aí teve uns dois lá falando, eu acredito no Léo Gomide, mas eu também acredito. O Léo Gomide estava aqui até semana passada e não está mais. Lamento e vou chorar eternamente, porque o Léo Gomide é meu irmão, pô. Dependesse de mim, eu pagava o salário alto para ele ficar aqui. Mas o cara, quando é bom, tem proposta. Entendeu? Aliás, o Léo Gomide tá que nem o Marcos Rocha, hein? A turma tá igual o urubu na carniça querendo ele. Então eu também queria, mas é o Léo Gomide para... Não, o Léo Gomide é uma baita fonte de informação. E se o que ele falar, você pode escrever que é pedra 90. Agora, meus queridos, se o Maluf diz que está negociando com o atleta, só me resta divulgar a vocês. Então, no Twitter, que é 0,5% da população que tem, agora na televisão, o Maluf disse, Eduardo Maluf, diretor de futebol do Atlético, disse que está negociando com atletas. Então, pode ser que pinte nos próximos dias negociações aí. É o que nós temos de novo. E aquilo que você falou, o Marcos Rocha, não, tá aqui por enquanto, mas amanhã pode mudar a coisa. O cara tá no papel de negar, tá certo, tem que preservar a negociação, mas ele não ajudou em nada, né? Nem para falar que tá indo para algum mercado externo, interno, nada. Aliás, renovação de contrato, quando ela acontece assim, do nada, não é sinal de que o jogador vai ficar, não, hein? Para mim, o Marcos Rocha não fica até o final do ano que vem. Renova agora, a multa rescisória fica muito alta, porque o contrato dele atual, a multa é mais baixa, tem mercado demais, melhor lateral do futebol brasileiro na temporada, indiscutivelmente. Aí você renova, a multa aumenta e você negocia. Meio do ano, para mim, vai embora. O Carlos Alberto, mas o cara é bom, Pois é, mas o Carlos Alberto Torres, eu acho que eu falei isso aqui na terça-feira passada, o Carlos Alberto Torres, toda a entrevista do Carlos Alberto Torres, conhece pouco, né? O Carlos Alberto Torres conhece pouquinho, né? Toda a entrevista dele, ele diz, Marcos Rocha, lateral direito do Atlético, melhor lateral do Brasil e tal. Olha aqui, deixa eu dar um recado e fazer uma pergunta a você que está em casa. Aliás, várias perguntas. Você quer ter uma TV por assinatura? É claro, né? Quer mais de 90 canais? Claro. Quer pagar muito barato? É claro. Então, meu amigo, olha o que o Nilson, o Spider-Man, veja como ele se parece com o Anderson Silva. Olha o que ele tem de recado para você aí, veja. Olá, pessoal! Para vocês que estão assistindo Os Donos da Bola, a Claro HD TV preparou uma promoção super especial para vocês. E olha só, hein? As primeiras 10 pessoas que ligarem agora e contratarem um dos nossos pacotes Claro HD TV ganharão esse kit personalizado. Ligue para o telefone que está no seu vídeo. É o 0800 004 4550. Grande, Nilson, tá aí, é claro. Então, você quer Claro HD TV? Preste atenção, são mais de 90 canais, incluindo os canais abertos em HD da sua cidade com alta qualidade de imagem e som. Com Claro HD TV, além da melhor programação, você tem os recursos de pausa ao vivo e gravação de seus programas favoritos em um HD externo. Tudo isso por apenas R$ 49,90 por mês com 2 equipamentos e um com plano fácil HD aberto. Tá? Em um deles, plano fácil HD aberto e o outro com plano fácil para ser instalado em outro cômodo aí da sua residência. É isso mesmo. São 2 equipamentos para você aproveitar ainda mais sua Claro HD TV. Aproveite e assine já. 0800 004 4550. 0800 004 4550. Assine já! Vou ali assinar o meu Claro HD TV e a gente volta em 2 minutos. Na volta, Júnior Brasil vai fazer uma declaração aqui realmente bombástica. Até já.